Olá, pessoal. Eu sou a Lígia Câmara. Eu trabalho com ozônio e eu fui convidada pelo pessoal da EcoClass para bater um papo com vocês sobre o melhor oxidante que existe, que é o ozônio. Vamos nessa? Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela. Fiz uma apresentação onde eu vou falar um pouquinho sobre o uso do ozônio, quais são as aplicações principais do ozônio. Então, primeiramente, o que é o ozônio? O ozônio ele é um gás, ele é proveniente do oxigênio. A molécula do oxigênio passa por uma descarga elétrica. Essa molécula é separada em dois átomos. Esse átomo ele quer se juntar com outra molécula para se estabilizar. Enquanto está passando outra molécula de oxigênio, esse átomo sozinho se junta com essa molécula, formando o ozônio, que são a molécula com três átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular é O3. Ele possui uma cor azulada em altas concentrações, então a gente não vai ver essa cor assim facilmente. Ele possui o cheiro de chuva. Esse cheiro de chuva vem da produção de ozônio que existe na estratosfera, onde existe uma descarga e tem oxigênio, então há a formação de ozônio. Ele é mais ou menos solúvel em água, a gente tem que dar uma forçadinha para ele conseguir ser incorporado na água, e ele é um oxidante forte. Esse poder oxidante do ozônio é o que faz com que ele seja tão maravilhoso. É que eu sou meio suspeita para falar do ozônio. Eu conheci ele em 2014 e me apaixonei. Faz 20 anos que eu trabalho na área de tratamento de água. Sempre trabalhei com outras tecnologias, como cloro, dióxido, e em 2014 eu tive a oportunidade de entrar nesse universo do ozônio e não consegui sair mais. Bom, aqui é só uma pequena lista de onde a gente pode utilizar o ozônio. Então, é uma loucura. O fato dele ser um oxidante forte, proveniente do oxigênio, traz algumas vantagens que eu vou falar. Mas aqui eu peço que vocês verifiquem que existe a parte das águas em gerais, como água efluente, esgoto. Ó, se você olhar aqui, tem lavanderia, tem piscina, spa, tem toda essa parte do líquido, né, dessa solução. E existe o uso do gás ozônio também. Então, quando a gente fala da área de alimentos, na área de desinfecção de ambientes, é utilizado só o gás, pode ser câmara fria. Se eu deixar um alimento na câmara fria, eu ponho o ozônio para aumentar o shelf life do alimento, né, que é o tempo de prateleira. Tem também a parte da névoa ozonizada, que está sendo muito, muito bem utilizada, principalmente para desinfecção de embalagens. E tem a parte da saúde, né? Tem a parte da ozonoterapia, que esse mês foi sancionada a lei do uso da ozonoterapia, que dentro da ozonoterapia, além do uso do gás e da água ozonizada, tem também os óleos ozonizados, que tem um uso bem interessante. O ozônio, ele consegue trazer muitos resultados. Se bem utilizado na dose certa, no tempo certo, com responsabilidade, né? Mas é isso. E aí, a grande vantagem do ozônio é essa: como ele é proveniente do oxigênio, após o seu uso, ele retorna seu oxigênio. Dessa forma, ele não deixa subprodutos na superfície, por exemplo, do alimento. Então, ele é aprovado pelo FDA ele pode ser usado em alimentos. E o fato dele ser um oxidante muito forte, uma pequena dose de ozônio em um pequeno tempo já consegue fazer um estrago. Em doses aprovadas, ele pode tratar todos os tipos de patógenos, sem dúvida. Ele é gerado no local, ele precisa de energia e oxigênio, são os insumos do ozônio. E o fato de ele ser gerado no local faz com que não seja necessário ter operação, manuseio, é tudo automático. E isso faz do ozônio ser ambientalmente amigável. Ele é uma tecnologia green, porque você não tem essa questão de embalagem, de resíduo. E ele também não deixa nenhum cheiro, nenhum odor, gosto
por exemplo, na água, porque ele vai retornar sem oxigênio. Tudo engloba esse retorno dele. Claro que isso tem prós e tem contras, mas chegaremos lá. Então, quando a gente pega o mercado municipal, onde que eu posso usar o ozônio? Na desinfecção de água potável, águas residuais, esgoto, reuso, micropoluentes. Existe várias oportunidades nesse mercado municipal. Quando a gente fala em mercado industrial, é maior ainda, porque qualquer indústria que tenha água potável e que tenha geração de efluente, pode ser utilizado o ozônio. Além disso, além da entrada e saída da fábrica, tem as águas de processo. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, água ultrapura, o mercado farmacêutico só usa água ultrapura. Nesse mercado, a água é considerada um insumo, então ele tem uma qualidade que ele tem que seguir. Tem a farmacopeia, que é um compêndio de todas as características dos insumos. Então, o controle dessas matérias-primas é muito pesado, né? Muito profundo. E a água entra nisso. E quando existe, no mercado farmacêutico, existe a produção de um medicamento e eles querem fazer o CIP da linha, da tubulação, se usa água ozonizada, porque não vai deixar residual nessa linha. Então, os enxagos são menores, você tem uma operação automática. São diversas as vantagens do uso da água ozonizada para fazer esse CIP. Tem também, por exemplo, a indústria de semicondutores. Então, é usada essa água ultrapura também. Então, qualquer coisa que tenha nessa água acaba mudando a característica dela. Então, se eu quero fazer a desinfecção de uma água ultrapura, eu não consigo usar o cloro, porque vai mexer com a condutividade dessa água. Então, o ozônio, ele é perfeito para essas aplicações. Tem também muito na parte de alimentos, bebidas, aquicultura. Onde eu trabalhava antigamente, porque em 2021 eu saí e abri minha consultoria, então hoje eu sou consultora do uso do ozônio. O primeiro mercado que eu fazia muitas vendas de geradores de ozônio era o farmacêutico, da área farmacêutica, e o segundo era a aquicultura, era para o Chile. Eu vendia muitos geradores de ozônio para criação de salmão. Eu era responsável pela América Latina, então eu fazia vendas por toda a América Latina. E no Chile, nessa criação de salmão, se consome água, né? O peixe fica na água, e aí para reutilizar essa água é necessário fazer a desinfecção. Então, é feita com ozônio, porque o ozônio não deixa residual, né? E para o peixe não morrer, porque se ele inalar o ozônio, até a gente pode morrer, né? Então, é isso, assim, o ozônio, você tem que saber usar, saber como usar. Então, nessa parte de aquicultura, piscicultura, é muito utilizada. Se a gente pegar Equador, vários países onde tem esse mercado, né, de aquicultura e piscicultura maior, é utilizado o ozônio. E quando a gente fala de bebidas, também tem uma série de locais que pode ser utilizado o ozônio. Então, CIP, com certeza, lavagem de embalagens, enxágue. Quando a gente fala de alimentos, estende a vida útil do alimento, como eu falei, câmara fria é utilizado, lavagem dos alimentos. Então, eu tenho vários exemplos onde eu posso trazer da parte de alimentos. Tem a questão tem o mercado também de papel celulose. Aqui é papel celulose, né? Papel de celulose. E o principal uso é no branqueamento da celulose. Então, você pode usar outros oxidantes, como dióxido, cloro, e o ozônio também pode ser utilizado. Tem algumas características do produto final da indústria de papel celulose que faz com que o cloro ou o dióxido às vezes não possa ser utilizado por conta desses residuais. Então, é utilizado o ozônio. Aqui no Brasil, a gente tem algumas plantas que utilizam o ozônio. E também essa questão de piscinas, spas, para essa parte de desinfecção, para remoção de odor, de cor. Então, o ozônio também é bem utilizado para essa área de sistema de suporte à vida, onde existe esse contato do ser humano com a água, e que não seja tomando, né, bebendo. Então, eu separei algumas aplicações aqui, onde eu vou discutir com vocês,
porque isso aqui é uma pílula, né? E a primeira aplicação que eu peguei aqui foi de efluentes. Então, o ozônio ele pode reduzir o DQO e a DBO, ele remove a cor, ele pode remover também materiais tóxicos como cianeto e fenol, e ele também pode converter substâncias que têm alto peso molecular em substâncias de menor peso, que conseguem ser degradadas melhor facilmente. O ozônio, ele reage com a dupla cadeia de carbono. Então, ele vai quebrar essa ligação e vai separar essa molécula. E separando essa molécula faz com que haja essa remoção de cor, haja essa substância de uma molécula complexa se tornar uma molécula mais fácil de ser degradada. E óbvio que existe todo um estudo, um know-how, um dimensionamento de um sistema para remoção, por exemplo, de DQO e DBO. Sem dúvida, tratamento biológico é um dos melhores para fazer essa redução. Mas existem indústrias que não têm espaço físico para isso e querem, de alguma forma, reutilizar esse efluente. Então, cada caso é um caso. Dependendo da vazão, se a vazão for muito alta, acaba que não sendo tecnicamente, financeiramente viável. Então, tem todo um estudo a ser realizado para ver se vale a pena usar o ozônio ou não nessa redução de DQO e DBO. Agora, para cor, o ozônio é, maravilhoso. Ele facilmente remove a cor, assim. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma têxtil em Blumenau, que utiliza o ozônio desde 2012 no efluente. Então, ela tem um efluente têxtil, onde passa por um tratamento biológico e depois passa pela ozonização. E eles simplesmente removeram o físico-químico, não existe tratamento físico-químico, porque o ozônio foi capaz de remover 100% da coloração desse efluente. Realmente é muito interessante. Claro que também existem as proporções. Então, se a gente falar de DQO, DBO, a proporção seria 3:1, 3 ppm de ozônio para 1 de DQO. Quando a gente fala em cianeto, é 1:1. Então, o ideal, teoricamente, eu consigo, né? No caso, eu consigo fazer um dimensionamento, mas o ideal é que seja feito um teste piloto, um teste de bancada, para a gente conseguir definir o tempo de contato e a dose necessária para chegar no resultado esperado. E tem também o uso no tratamento de esgoto, o que é uma proporção menor, é mais fácil fazer, né, essa desinfecção, esse tratamento de um esgoto sanitário, mas também é super bem. Se o ozônio for. Qual que é a minha percepção, né, do ozônio para o esgoto, por exemplo? Quando a gente fala de efluente, é a indústria, é privado. Então, alguém decidirá se vai usar o ozônio ou não. Quando a gente fala do esgoto, eu acho que antes da gente tratar o esgoto nosso, a gente tem que tratar a nossa água potável. Porque não adianta nada eu tratar o esgoto e não. Claro que no melhor dos mundos seria a gente tratar todos eles com ozônio e tudo mais. Mas se houver o tratamento, a pré-oxidação da água potável, eu acho que a gente já tem um monte de ganhos que eu vou falar mais para frente. Não vou entrar agora nisso. E outra aplicação que eu separei aqui é food. Essa parte de alimentos é possível utilizar o ozônio em vários pontos da fábrica, como, por exemplo, desinfecções em gerais. Então, seria desinfecção da água bruta, desinfecção de superfícies, do próprio alimento. Por exemplo, recentemente a gente atendeu um cliente, né? Eu digo a gente porque a gente tem esse Ozone Manager, né, que é um monte de especialistas, um em cada área da aplicação do ozônio. E a gente atendeu um cliente que ele era maçã, então ele queria fazer essa pré-lavagem. A hora que o maçã vinha do pomar, passava por essa primeira lavagem com água ozonizada. Tem a questão também do gelo ozonizado. Então, tem uma fábrica, né, que faz processamento de peixes. Você quer colocar o seu peixe num gelo que não esteja contaminado. Então, você ozoniza a água e faz
fabrica esse gelo com essa água hiperozonizada, às vezes, para ter um residual alto de ozônio, e isso faz com que não seja contaminado o peixe, né? Você tem uma água que é ok para isso, né? E preservação da vida útil do produto, isso daqui é um dos melhores usos do ozônio nessa área de food, porque ele pode ser utilizado em câmara fria, por exemplo, o gás, à noite, para ninguém inalar o ozônio. A gente não é permitido que seja inalado o ozônio. E também pode ser utilizado na limpeza de SIP, né, tubulações, tanques, essa água ozonizada, e na área de efluentes também, porque toda fábrica entra água e sai água. Então, é possível utilizar o ozônio nessa entrada, nessa saída, e também dentro da fábrica, que é nessa área de processo. E quando a gente fala da área de processo, o ozônio ele vem como investimento. Ele vem com algo que, se você, por exemplo, aumenta a vida útil do alimento, significa que o produtor ele vai conseguir vender melhor, ser fornecedor de alguns locais onde o alimento dele dura mais. Então, isso acaba sendo um investimento para ele. Depois da área food, tem, por exemplo, na área de bebidas, uma área muito já consolidada do uso do ozônio é a indústria de água mineral. Então, uma das aplicações é quando eu vou engarrafar essa água mineral, antes de engarrafar, eu doso um pouquinho de ozônio, que é essa dosagem aqui, ó, de 0,3 a 0,5, que é bem pouco. Então, eu doso o ozônio nessa água mineral, ela entra na garrafa aqui e, passando um tempo, esse ozônio retornará a ser oxigênio. Então, não vai ter nenhum resíduo aqui nessa água. Outra aplicação desse mercado de água mineral é a lavagem das próprias embalagens. Então, eu tenho uma água ozonizada, onde eu consigo desinfectar essa embalagem, tampas e equipamentos. Então, assim, gente, eu tenho água com ozônio, né? Água ozonizada. Eu tenho o gás ozônio e tem uma outra forma de usar o ozônio também, que é a névoa ozonizada. Então, já existem alguns projetos aqui, algumas fábricas onde é utilizado a névoa. Então, eu tenho a produção dessa névoa e coloco o ozônio nessa névoa. E a diferença é que a névoa, quando a névoa é ozonizada, a gente pode inalar. Ela não tem o poder de oxidação como o gás. Se a gente inalar, vai reagir com a mucosa do nosso pulmão. Não tem. Então, por exemplo, tem uma fábrica aqui no Brasil que utiliza a névoa para fazer a desinfecção de potes de geleia, que estava dando mofo nessa geleia depois de um tempo. E aí, após o uso da névoa ozonizada para desinfecção, o tempo de meia-vida, o shelf life dessa geleia aumentou muito. Tem um outro caso que eu conheço aqui de lixia, onde você não consegue molhar a lixia, é como morango. Tem até o estudo que a gente fez também do uso do gás, da névoa e da água ozonizada no morango, e o melhor foi o gás, porque quando você molha o morango, ele acaba, né, estragando mais rápido. E é o caso da lixia também, não pode ser molhada. Então, nesse caso, a névoa ozonizada aumentou em 8 dias o shelf life dela. Então, realmente para essa área de alimentos é super interessante. E no caso aqui de desinfecção de embalagens, não precisa ser necessariamente só a água, pode ser a névoa e pode ser o gás também, mas você precisa ter uma câmera onde isso será realizado. O uso do gás, ele é muito comum também para silos, grãos em geral. Então, ou temperos, por exemplo, se eu quero fazer a desinfecção desse tempero, eu coloco ele numa câmara e coloco ozônio dentro dessa câmara e faz a desinfecção dessas ervas e folhas e tudo mais. Então, é todo esse universo aí, food, bebidas, nessa parte de alimentação. E a próxima aplicação aqui que eu peguei é a farmacêutica. Eu comentei um pouquinho sobre ela, mas se não é a água ozonizada utilizada nesse mercado, normalmente eles utilizam vapor.
E o vapor, ele tem um consumo energético muito alto. E se não for o vapor, são produtos químicos, sei lá, como soda, ácido peracético, dependendo do tipo de sujeira que fica nessa linha. Então, o ozônio, ele vem, nessa água ozonizada, ele vem de uma forma que eu diminuo os ciclos de lavagem, porque, por exemplo, se eu usar um peracético, eu vou ter que depois passar a água. Então, o volume de água é bastante utilizado quando eu uso químicos no CIP. E o vapor é o consumo energético, aí você tem que esperar para começar a produção. Então, aqui tem algumas vantagens do uso do ozônio, aumento do tempo de atividade da produção, porque eu vou ter um CIP menor, né, um tempo de CIP menor, consequentemente eu consigo produzir em maior tempo. Então, é uma operação contínua para sanitização, é só apertar um botão lá, é uma coisa assim, totalmente automática. Tem um custo reduzido de energia e químico, né, se comparado com essas desinfecções em choque. É simples e limpo. Então, tem baixa manutenção, não tem impurezas, sem enxágue e é ultra puro. Por que que é ultra puro? Porque aqui, no mercado farmacêutico, existe um parêntese só que, normalmente, é usado um tipo de gerador que a gente chama gerador de ozônio eletrolítico, onde a água pura tem que ter menos de 20 microsiemens de condutividade. Essa água ela passa por dentro desse gerador e, através de uma eletrólise, o ozônio é gerado nessa água. E isso, o que ele quer dizer? Que não tem a entrada externa de um oxigênio. Não é como uma outra aplicação, onde eu tenho um concentrador de oxigênio, onde esse concentrador capta o ar atmosférico, remove o nitrogênio, né, separa só o oxigênio, e esse oxigênio entra no gerador. Então, na área farmacêutica, existe essa tecnologia onde é possível ter essa produção de ozônio através de uma eletrólise. É bem interessante, é bem legal, e todo esse dimensionamento, né, todo o projeto do uso do ozônio para o CIP da farmacêutica você tem uma ultravioleta, antes de mandar essa água para o processo, você destrói o ozônio para garantir que esse ozônio não está indo para o processo. Você tem os medidores de residual de ozônio dissolvido na água, antes, depois, durante. Então, assim, também é um universo que dá para se aprofundar do uso do ozônio nesse mercado. Então, pegando aqui uma referência, né, da Sanofi, mostra que se eu tiver 0,02 de residual de ozônio, já não tem crescimento microbiológico. Então, uma dica, ó, eu tinha falado lá que a água para água mineral é de 0,3 a 0,5. Na água pura é de 0,02. Por quê? Teoricamente, a água pura ela não tem micro-organismos, né? Ela passa por todo um processo, vários processos, na verdade, de purificação dessa água. Então, pouco ozônio já mantém um controle microbiano excelente. E a próxima aplicação que eu quero falar com vocês é sobre micropoluentes, que são encontrados na água. E eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque eu sei que o professor Fábio ele fez uma aula super completa sobre esses fármacos, pesticidas, tudo isso que é considerado micropoluente. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Que na Europa, né, existe mais de 100 mil substâncias já registradas, e que são substâncias orgânicas ou minerais encontradas em pequenas quantidades, e existem alguns fatores que são muito negativos, né? São efeitos negativos desses micropoluentes para o meio ambiente e para a nossa saúde. O tratamento desses micropoluentes, eles são tratamentos mais complexos, eu diria, né? Então, se a gente... o ozônio, ele é um grande aliado no tratamento desses micropoluentes. Então, por exemplo, se eu juntar o ozônio e carvão ativado, eu consigo tratar até 70% desses micropoluentes. Se eu adiciono um pouco de peróxido de hidrogênio, junto com o ozônio, eu vou ter uma oxidação avançada, formação de radicais de hidroxila, e isso faz com que aumente o tratamento global de 20% da estação.
E vários tratamentos que são feitos hoje não são eficientes, como membranas, podem ser os suficientes, mas tem um custo muito alto para isso, e tratamentos fisicoquímicos, biológicos, tudo isso não remove esses micropoluentes. Realmente precisa de uma oxidação avançada, de algo, uma combinação de tecnologias para conseguir reagir, quebrar essas moléculas, né, tão complexas. E o ozônio, ele vem para ajudar isso, né? E eu queria mostrar para vocês essa estação que existe em Dubendorf, na Suíça. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. E em 2014, ela começou a usar o ozônio para tratamento desses micropoluentes. Então, é uma estação de 1.455 metros cúbicos por hora. Então, ela é uma estação de reuso. E ela usa 7 ppm de ozônio para tratar esses micropoluentes. Então, são 7 miligramas por litro de ozônio. E aí, lembra que lá na farmacêutica é 0,02 e para engarrafar é até 0,5? E aqui são 7. Então, é bem maior. Então, com 7 ppm de ozônio, a gente consegue reagir com micropoluentes. Claro que depende de qual é o tipo de micropoluente, de como é que é a aplicação desse gás, essa incorporação. Existem muitas variáveis no uso do ozônio. Mas aqui é para dar uma ideia para vocês de dosagem, de noção do quanto que o ozônio ele consegue ser oxidante. E claro que eu não ia deixar de falar dessa aplicação, que é o ozônio para tratamento de água, que é a minha especialização. Bom, o uso do ozônio ele já é muito consolidado na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, porque lá é o berço do ozônio, ele nasceu lá. Então, se a gente falar de tratamento de água, em 1908, tinha um químico, né, que ele chama Marius Paul Otto, ele fez um doutorado já mostrando a utilização do ozônio para tratar a água. Então, em 1910, já tinha uma companhia de água, né, de tratamento de água, que utilizava já o ozônio. Então, já é extremamente sabido quais são essas vantagens do uso do ozônio para a questão de drink water, né, a água potável. Bom, o ozônio ele pode ser colocado na estação, né, aplicado na ETA, em alguns pontos. Então, o primeiro ponto que ele pode ser utilizado é no pré-tratamento, na pré-oxidação. Chegou a água do manancial, vamos ozonizar. Por quê, gente? Porque hoje em dia, né, a principal vantagem de você fazer essa pré-oxidação com ozônio está na questão da formação dos subprodutos. O professor Fábio também fez uma aula super interessante sobre THM, sobre os trialometanos, sobre esses subprodutos, e eu convido vocês a assistirem a aula, porque eu vou falar por cima aqui disso. Então, quanto mais cloro eu uso nessa pré-oxidação, maior é a formação desses subprodutos halogenados, ácidos acéticos, trialometanos e assim por diante. Quando eu uso o ozônio nessa pré-oxidação, eu não vou formar esses subprodutos halogenados. E, consequentemente, também, além dessa formação não acontecer, eu também vou ter a oxidação de ferro e manganês, numa dosagem menor do que o cloro. Então, sei lá, se o cloro usa 1,62 ppm, eu vou usar 0,43 ppm de ozônio e 0,88 ppm de ozônio para manganês, 0,88, 0,43 para ferro. Então, é uma dosagem menor. Por quê? Porque o ozônio ele é oxidante, ele é mais oxidante. Então, uma dosagem menor de ozônio consegue trazer o mesmo resultado de uma dosagem maior de cloro. Então, eu tenho a oxidação dos metais, eu tenho a remoção das algas, porque eu vou reagir, né? Vou quebrar essas algas. Matérias orgânicas em geral, haverá essa reação. Se eu uso o ozônio nessa pré-oxidação, eu melhoro essa água para depois ser feito o tratamento. Então, consequentemente, a hora que eu faço a quebra dessas moléculas, eu melhoro a coagulação. E a eficiência dessa coagulação melhora muito. Eu diria que a literatura mostra até 60% de melhoria.
consequentemente, eu reduzo a quantidade de químicos. Reduzindo a quantidade de químicos, eu reduzo a quantidade de lodo. Então, é todo um processo, é um ciclo, né, que é melhorado a partir do momento que eu faço essa pré-oxidação. A pré-oxidação com ozônio, ela requer um tempo muito baixo, de 1 a 3 minutos no máximo, e dosagens que também não são muito altas. Por quê? O ozônio tem esse fator, né, oxidante e tudo mais. E essa questão dos subprodutos, aí você pode me perguntar, então o ozônio não forma nada. O ozônio, né, milagre, eu vou pré-oxidar essa água e não vai acontecer nada, nenhuma formação. Não é bem por aí. Como tudo nessa vida, sempre existe o lado negro da força, né? Se a água tiver brometo, o íon brometo, haverá uma reação desse íon brometo com ozônio e terá, né, formará bromato. O bromato também é considerado um subproduto. Agora, se não tiver brometo na água, não haverá formação. Então, o cuidado que quando eu estou com um cliente, com um trabalho, primeiramente, eu peço um laudo dessa água, preciso saber que água que é. E para uso do ozônio, eu preciso saber se tem brometo ou não. Se tiver brometo, significa que eu não posso usar ozônio? Não necessariamente também. Existem várias formas que a gente faz com que a formação de bromato, esteja dentro da norma, da portaria. Então, a gente pode trabalhar com um pH mais baixo, um tempo de contato menor, uma dosagem menor. Se tiver amônia nessa água, a formação de bromato vai ser menor. Então, tem várias questões que podem ser analisadas caso essa água tenha brometo. Quais são as águas que normalmente possuem brometo? É muito raro, assim, não é uma coisa comum de se encontrar. Mas regiões que estão mais próximas do mar, pode ser que tenha brometo. Então, tem que fazer essa análise e para ter noção do quanto de ozônio. A gente também a gente sabe, se tiver tanto, se tiver, sei lá, 0,1 ppm de brometo, quanto que isso vai formar de bromato? A gente tem uma relação também. E é bem interessante, que eu não posso falar muito aqui, mas eu tenho informações muito legais em relação a isso. Agora, usar o ozônio na pré-oxidação, você pode ter a formação de bromato. É diferente do cloro, que haverá a formação. Então, eu não sou contra o cloro de jeito nenhum, de forma alguma. Se não fosse o cloro, nós não estaríamos aqui, né? Então, mas eu acho que dá para usar essas tecnologias combinadas. Então, vamos fazer essa pré-oxidação com ozônio e vamos formar menos trialometanos. Vamos deixar esse cloro para ser usado lá no final, lá para manter o residual e mandar na tubulação e para a linha aí. Então, entraremos em detalhes. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o próximo passo disso. Mas, voltando aqui, o pré-tratamento pode ser feito pré-tratamento e pode ser feito também, minha gente, no meio, depois do fisicoquímico, na inter, que a gente chama, na intermediária, né? Na desinfecção intermediária. Mas aqui, o ideal é que a ETA já seja construída considerando que o ozônio fará essa desinfecção intermediária. Por quê? Porque eu preciso seguir um CT, que é tempo de contato e dose de ozônio, eu preciso seguir isso. Então, eu preciso de um tempo para isso, preciso de uma estrutura para isso. Então, a gente aqui em São Paulo, aqui na cidade de Sorocaba, a gente tem uma estação de tratamento, a ETA Vitória Régia, que é a primeira estação de tratamento de água com ozônio na Inter. E o tanque de contato foi construído para isso. São tanques de 6 metros de altura, eles são de concretos, então tem que fazer esse dimensionamento para vazão, para esse tempo de contato e para essa dose. Então, quando eu faço a desinfecção com ozônio, ele é maravilhoso para eliminação de vírus, bactérias e tal, e principalmente protozoários. O protozoário vive numa casinha, né? Então, o cloro, o dióxido, eles
têm muita dificuldade. Eu diria que eles nem conseguem, sabe, inativar os protozoários. E que são Cryptosporidium e Giardia, que são os principais. E o ozônio, ó, oxida, mata, inativa, faz tudo com esses protozoários. Então, hoje, o que eu vejo, que eu vi, né, nos Estados Unidos, a legislação é principalmente por conta desses protozoários. Então, significa que aqui a gente não trata esses protozoários, porque o cloro e o dióxido não são eficientes? Não posso afirmar isso. Mas que o ozônio, sem dúvida, é muito mais eficiente, ele é. Consequentemente, também, né, nessa Inter, a remoção de cor, a remoção de sabor e odor, então, MIB, geosmints, e mais contaminantes, e, consequentemente, eu consigo aumentar a vida útil do carvão ativado, depois, né, do filtro de carvão ativado. Normalmente, por que tem na Inter, né, tem esse filtro de carvão ativado depois? Porque se houver a formação de algum subproduto, aldeídos, alguma outra molécula dentro dessa né, dessa ozonização intermediária vai ser retido nesse tanque de carvão ativado. E aí, assim, minha gente, eu posso dividir muita coisa, tem mais muita coisa, a aplicação em si, né? Como fazer essa aplicação do ozônio, quais são os tipos de alimentação do gerador, quais são os tipos de injeção, se eu tenho que destruir esse ozônio ou não, quanto de ozônio, como eu dimensiono esses sistemas de ozônio, tem todo um universo que eu estou juntando para dar um curso para quem tiver interesse em conhecer essa inovação que o ozônio onde eu vou dividir toda essa minha experiência, principalmente desses meus 2 últimos anos como consultora, na prática, onde eu já fiz alguns testes pilotos por aí, e eu estou juntando, né, todas essas informações, preparando um curso para vocês né, que eu dei o nome de ozônio no tratamento de água, e que será ministrado aqui ó, em outubro, no dia 16, 17, 18 e 19. Aqui tem o preço. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar no uso do ozônio para tratar água, eu convido vocês a participarem. Será um grande prazer se vocês se tornarem os meus alunos. E pode ter certeza que vocês vão se fascinar. Que tem muita coisa que vocês não conhecem ainda desse mercado de desinfecção que usa o ozônio. O ozônio, ele é o futuro. Já deveria ser o presente, mas ele é o futuro. Então, aqui a gente tem uma estação de tratamento de água com ozônio. Nos Estados Unidos, na empresa que eu trabalhava, só ela sozinha tinha 200. Imagina se contar os concorrentes também. Então, o Brasil está muito atrasado nessa área. E eu peguei como um propósito da minha vida compartilhar esse meu conhecimento que eu tive a oportunidade de ter acesso trabalhando nessa empresa onde eu fui essa responsável da América Latina pelo desenvolvimento do mercado de ozonização para uso de tratamento de águas e efluentes em geral. Então é isso, minha gente. Eu queria agradecer o Fábio, o Lucas, por terem me chamado para participar desse bate-papo aqui, dessa bate-papo eu comigo mesma. E aí aqui estão todos os canais da Ecoclass, e estão os meus também, meu Instagram, meu YouTube. E compartilhe essa aula. Se você conhece alguém que trabalha nesse mercado de tratamento de água, compartilhe com essas pessoas, porque quanto mais a gente mostrar o nosso conhecimento, mostrar que existe tecnologias mais avançadas, o nosso país vai mais para frente, né? Saneamento é básico, né? Bom, deveria ser básico. E querendo ou não, se a gente conseguir ter uma melhor água, a gente consegue ter menos doenças, proteger o nosso meio ambiente. Isso está tudo relacionado ao desenvolvimento do nosso país. Então, obrigada, foi um prazer. E eu aguardo vocês em outubro, hein? Tchau, tchau.